O diagnóstico da meningite foi um dia muito fatídico, muito triste na nossa vida, porque o Guilherme Neto estava no auge dele, né? A gente contou aqui atrás, lutando karatê, jogando tênis, vida normal, escola, normal. Nossa vida tinha voltado ao normal depois de anos, né? Porque do câncer a gente mudou para São Paulo, saímos de casa. De repente a gente estava em casa, trabalhando, Guilherme Neto na escola, Gaelzinho com a gente, quer dizer, tinha um novo membro na nossa família, tudo maravilhoso. E ele começou a ter alguns sintomas que no primeiro momento pareciam muito com dengue. E na nossa cidade, naquele instante, tinha uma crise muito grande de dengue. Então foi tudo muito rápido, foi muito rápido. Na quarta-feira, dia 9 de março, foi aniversário do Gael, a gente fez festa, o Guilherme Neto participou da festa, brincou na festa. Ele, no dia 11, 2 dias depois, ele estava entubado. Então, na verdade, a gente só foi saber que era meningite, acho que quando já chegou em São Paulo, né? Não, na hora já fez, já. Na hora foi suspeita, Aí né? coletou o líquor e já viu que tava alterado. Você tá me deixando sem resposta? A gente viu no mesmo dia, eles coletaram o líquor, fez a punção com ele, e aí já viu que tava bem amarelado. Lá na Unimed, isso. Então a gente levou ele pro hospital da Unimed, no hospital lá na nossa cidade, e começou uma luta intensa pela vida, teve que entubar ele, enfim, lá não tinha UTI pediátrica na época, não tinha, então não, o que pôde ser feito por ele lá foi feito, né? Mas existia uma limitação porque não existia UTI pediátrica lá na Unimed e não existia UTI pediátrica na nossa cidade. Então a gente precisava de um transporte de remover ele e a gente desde o começo queria levar ele para o Hospital Santa Catarina em São Paulo, que é onde nós fizemos todo o tratamento do câncer, onde todos os médicos conhecem ele, é um hospital que a gente tem extrema confiança. Então a gente teve que contratar uma UTI aérea. Então o primeiro drama foi esse. A UTI aérea chegou, fez uma avaliação nele e avaliaram que não seria possível fazer a remoção dele, porque ele não poderia, ele não tinha as condições para aguentar aquele voo. Então ele teve que ficar mais um dia na UTI aérea, na Unimed. Aí no outro dia sim, conseguimos a UTI aérea e transportamos ele para o Hospital Santa Catarina. Quando a gente chegou no Hospital Santa Catarina, a gente estava ainda tentando Que não entender pode a mexer. gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu confesso que quando eu cheguei, deixei ele lá no hospital com toda a equipe médica que a gente conhecia, na UTI, eu respirei aliviado. Falei, pronto, o pior já passou. Foi quando no outro dia a Bianca, minha sogra, me ligou, pediu para que eu via no hospital, que eu fosse até o hospital, e a médica me deu a notícia que ele estava em quadro de coma. E Eu tô aí, gravando, assim ele continua senão até você vai ter que hoje. sair. Então, depois que ele teve o diagnóstico de meningite, entrou em coma, começou uma luta muito pior ainda pela vida, né, Poli? Muito pior do que na época do câncer. Foram 7 meses de UTI direto. Várias vezes a gente foi chamado por equipe de psicólogo do hospital, equipe médica, que talvez aqueles seriam os últimos momentos dele, né? Ele vai morrer, ele pode morrer amanhã, ele vai morrer a qualquer momento. Ele podia morrer a qualquer momento. Ele teve que ficar em hemodiálise, muitos dias numa máquina de hemodiálise. Ele teve insuficiência cardíaca, insuficiência renal, quadro de sepsemia, óbvio, né? Pela meningite, ele teve um quadro de infecção generalizada. Então a luta dele pela vida depois da meningite foi muito cruel. Foi bizarro. E depois de 7 meses, ele na UTI, a gente conseguiu levar ele para casa, montamos um home care em casa, em São Paulo, e é a situação que a gente está até hoje, buscando cada vez uma situação diferente. Inclusive, ter vindo para o México buscar o Cytotron. O que vocês esperam desse tratamento do Deus? Pra falar a verdade, eu espero que meu filho melhore, mas eu não criei, assim, eu não coloquei nada fechado com expectativas, eu quero que aconteça isso. Eu espero muitas melhoras do Gui, porque eu sei que ele sempre surpreende a gente. Mas hoje eu acho que eu tô mais entregue, assim, mais confiante, que eu tô assim, Deus me colocou esse caminho, me mostrou esse tratamento, abriu o caminho pra gente chegar até aqui, porque no primeiro momento era uma coisa impossível, é um tratamento com valor muito alto, um valor e
uma loucura, né? Tirar o Gui nesse estado, tirar ele do país, levar ele para outro país. Então, veio vários, que loucura, como que você vai fazer isso? Como que você vai levar ele? Como que ele vai andar dentro do avião desse jeito? Mas eu falo que já estava sendo preparado o caminho pra gente chegar aqui. E foi tão rápido, foi tão fácil tudo, que chegou uma hora que a gente, caramba, a gente tá aqui. E se a gente tá aqui é porque tinha um propósito pra estar aqui. Então, eu não coloquei, porque eu acho que se eu colocar um objetivo e falar, eu quero que aconteça isso, eu vou ficar presa nisso. Então, eu falei, Deus, me surpreenda. E eu literalmente falei isso pra ele. Eu falei até pro Dr. Trujillo, que é o médico do daqui, ele me perguntou isso, ele falou, qual que é a sua expectativa? Eu falei, doutor, eu não tenho expectativa, eu quero que meu filho melhore, e eu acho que o meu papel na vida do Guilherme Neto hoje é fazer tudo que tiver ao meu alcance pra melhora dele. Então, qualquer coisa que tiver disponível na medicina, qualquer coisa que tiver disponível, eu vou atrás, que eu puder fazer com meus braços, eu vou procurar e eu vou fazer por ele. Mas o resultado, isso é com Deus. Ele que vai fazer. Então eu meio que hoje eu entreguei, sim, a vida dele. Porque também, né, é importante falar, quem tem um filho nessa situação, igual a gente, às vezes as pessoas olham de fora e acham que melhorar é a criança de repente acordar e sair andando. É uma criança voltar para a escola. E as pessoas não têm noção do quanto pequenas melhoras já fazem muita diferença na vida da criança e da família. Por exemplo, o Gui saiu do hospital, lá em São Paulo, preso a um respirador. Ele vivia a um respirador. Não foram poucas, para não dizer todas, as pessoas que disseram que seria assim para sempre, né? A gente falava assim, às vezes especulava com o médico, mas tirar do respirador. A gente ouviu nessas palavras, isso nunca vai acontecer. Falaram pra gente, um médico renomado, isso nunca vai acontecer, ele sempre vai estar preso a um respirador. Em pouquíssimos meses ele saiu do respirador. Aí às vezes uma pessoa vê de fora e fala, mas ele continua não conversando, ele não fala. Cara, se você souber a diferença da vida de uma criança presa a um respirador e não presa a respirador, hoje a gente coloca o Gui numa cadeira e leva na praia, leva num parque, passeia no shopping. Ele não está preso a mais nada. Então, por exemplo, se a gente tem visto aqui várias crianças, né, Poli, conseguindo tirar a traqueostomia. Alguém vai dizer, mas só isso? Se vocês souberem o trabalho que uma criança com traqueostomia dá e o tamanho da evolução que uma criança sem traqueostomia pode ter, né? Então são ganhos, a gente, como a Poli disse, a gente não está esperando nada. Qualquer melhora que vier será bem-vinda. Qualquer coisa que acontece, as mínimas melhoras, as mínimas evoluções fazem uma diferença gigante na vida de uma criança e da família de uma criança que tem paralisia cerebral.